Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos dar uma estudada rapidinho aqui sobre o pecado, porque é o que as pessoas menos gostam de escutar, né? Eu adoro fuçar na ferida, pois é ela que nos liberta. Vamos lá. Aqui vocês podem ver, nesse versículo, em 1 João, capítulo 5, versículo 5, diz: quem vence a batalha contra o mundo? Quem? Uma pergunta. Quem vence? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá, vamos ao que interessa. Romanos 7. Todos já conhecem, né? Mas é sempre bom a gente dar uma olhada aqui. O que é pecado? Vamos lá. Agora, irmãos, isso é Paulo, tá? Falando lá em Romanos. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando a mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Morreu, ela está livre. Isso é uma lei. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Quer dizer, é a lei. Ela é casada, se divorciou. Ela casa com outro, nos papéis, tudo certinho, ela é adúltera. Tá? Mas, se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Se o marido for falecido, ela pode se casar com outro. Não. Isso é uma lei. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram em Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Então aqui diz quando éramos o quê? Controlados. Tá? Vocês se atêm ao português, tá? A interpretação. Controlados. Então éramos controlados pela natureza humana, pecaminosa, pela carne. Tá? Agora, porém, fomos libertos da lei. Estamos libertos da lei. Pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Não estamos mais presos ao poder da lei. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Engraçado que tem muitas pessoas que param por aqui. Dizem assim, eu creio em Cristo, o sangue de Cristo já me redimiu de todos os meus pecados, as misericórdias se renovam a cada manhã, eu posso fazer o que bem entender. E aí está dizendo, a lei morreu. Né? Então a pessoa tem que estudar a Bíblia, tem que ler, tem que continuar, não para por aí, não pode levar somente por versículos. Continuando. Por acaso, estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. Não tem nada que me diga que eu estou cobiçando, estou adulterando, estou matando. Se não existe essa lei, então não estou cometendo pecado, não estou cometendo erro nenhum, não estou transgredindo lei alguma, né? Mas tem, e ela acusa. Então, continuando. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida.
Eu não sabia dessa tal lei de não cobiçarás. Então eu fazia à vontade. Não tinha nada que me acusava de estou fazendo algo de errado. Alguém pode dizer para vocês hoje, se você pegar um celular escondido e ir embora, você não tem nada para dizer que aquilo ali é um furto? Você não tem peso na consciência, não tem nada dizendo que aquilo ali é um furto, mas existe uma lei dizendo que você pegar algo de alguém sem que essa pessoa perceba, isso é furto. Entende? Existe uma lei para isso. E ela o quê? Ela nos acusa que furtamos. Né? Então, continuando. O pecado repetindo, houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, o pecado, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida, correto? E eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. A lei é santa. E santos, justos e bons são seus mandamentos. Muito pelo contrário, ela é ótima. Mas, então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Porque acusa o tempo todo. Você está adulterando. Você está cobiçando a mulher do próximo ou algo do teu próximo. No entanto, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Tá vendo? Olha só, gente. Repetindo, o problema não está na lei, porque ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano. Eu sou o quê? Olha só, meus queridos. Escravo do pecado. Não está falando que ele peca. Ele está falando que ele é o quê? Escravo do pecado. É algo que ele não consegue se libertar. É algo que ele faz continuamente. Está sempre cometendo aquele mesmo pecado. Vocês estão entendendo? Tem muitas pessoas que já chegaram para mim, eu ministrando a palavra, falando dos mandamentos do Senhor. Que fulano, na época da ignorância, não sabia que isso era pecado. Sim, glórias a Deus, ele não sabia, hoje ele sabe. Está no pecado ainda? Não, mas ele cometeu na época da ignorância, mas hoje não. Se hoje sabe que ele é pecado, ele largou, né? As pessoas não querem seguir as palavras de Deus. Então, continuando, porque são escravos do pecado, é isso que aqui está dizendo. No entanto, a mim mesmo, não entendo a mim mesmo. Na verdade, fala isso, não entendo a mim mesmo. Pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei o que eu faço é errado, que a pessoa sabe, mas o pecado que habita em mim, repetindo, portanto não sei o que eu não sei, portanto não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. A pessoa não faz aquilo, quando ela é escrava do pecado, ela não faz aquilo porque ela quer, ela é escrava. O que falou antes ali, escravo do pecado. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. A pessoa é escrava, ela não está conseguindo se libertar. Ela continua, é uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está no adultério, sabe que é errado, mas não consegue se libertar daquilo. Ela pode ter até lapsos de remorso. Eu estou errado, me arrependi, não vou fazer mais. Mas está de novo fazendo, porque ela é escrava. Escravo não faz o que quer. Escravo faz aquilo que o seu senhor quer. No caso aí, o seu senhor é Satanás. Tá? Então, continuando. Mas, se eu sei o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa.
Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu já li isso, mas é sempre bom repetir. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. A pessoa não consegue fazer o que é certo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado. A pessoa não quer fazer o que é errado, mas ainda assim faz ou faço. Então, se faço o que eu não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, porque ele é escravo do pecado. Porque habita nela. Se habita nela, ela é escrava. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim, habita nele. Ele não consegue. Amo a lei de Deus de todo o coração. Não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem nada do teu próximo, e por aí vai. Né? Contudo, há outra lei dentro de mim, quem é escravo do pecado, há outra lei, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado. Está vendo, gente? Vocês têm que prestar atenção, nessa palavra, escravo. Me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim, permanece. Por isso que eu falo com as pessoas não precisam ser inteligentes, tem que se ater no português, na conjugação do verbo. Tá? A pessoa aqui, ela é escrava do pecado. Tá? Isso tem uma grande diferença. Tá? Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas, por causa da minha natureza humana, pecaminosa, sou escravo do pecado. Então, meus queridos, só para vocês entenderem, né? Romanos 7 fala da escravidão do pecado e somente existe um único que pode libertar a pessoa dessa escravidão. Porque todos nós, desde Gênesis e Apocalipse até a era futura, que nascemos, somos filhos do diabo, escravos de Satanás. Por isso que Deus fala que tem seus escolhidos antes da fundação do mundo. Caso contrário, todos permaneceriam, porque todo mundo está permanecendo para a morte. Todos, porque não há um justo sequer. A palavra de Deus não fala isso? Não há quem busca Deus. Se não há quem busca Deus, todos estão... Não tem como buscar Deus. Se, palavra de Deus. Não sou eu quem falo isso, tá? Vamos procurar na Bíblia. Tem gente que tem mania de falar, você é calvinista, você é isso. A palavra diz, não há quem busque Ele. Se você hoje em dia, você crê em Cristo, vocês acham que foi você que buscaram Ele? Não, vocês acham que foram vocês, mas não foi. Se a palavra diz que não há quem busca Ele, Ele que os buscou, colocou em vocês um coração novo, é Ele que fez com que vocês se arrependessem do seu pecado. Aí o que a gente faz? Senhor, eu me arrependi. A gente leva a entender, nós, humanos, que nós o buscamos, mas não, é Ele que nos buscou. Porque se caso contrário, está na palavra do Senhor, tá? Só vocês procurarem aí. É até bom que vocês leiam a Bíblia. Não há quem busca Deus. Todos se extraviaram. Não há um sequer. Então, meus queridos, aqui em Romanos 7 vocês viram sobre escravidão. Só Jesus liberta, tá? Então, vocês podem ver aqui, olha. Em 1 João 1, versículo 18, diz assim: se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Aí vocês falam, as pessoas podem falar assim, ué, aí que está. Pecado é uma coisa, escravidão do pecado é outra. Que, se você falar, eu já vi debates de teólogos, não estou falando de pastores, não estou falando de teólogos, pessoas que estudaram anos e anos, dizendo que a pessoa pode viver sem pecar. Claro que não. A palavra diz que não. Ó. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então somos mentirosos. Existe uma guerra espiritual? Existe, a palavra não diz que existe. Mas quando nós fomos libertos por Jesus Cristo da escravidão do pecado,
É o Espírito Santo que habita na gente. É Ele que está nos mantendo de pé. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quem que cuida? É o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, continuando aqui, olha, naquele versículo que diz, todo aquele que crê em Jesus Cristo, crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Não adianta falar, eu creio em Jesus. Você obedece os seus mandamentos? Você sabe quais são os mandamentos dele? Ali, ó. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e, adição, tem uma adição aí, e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Aí vocês falam, como não são difíceis? Como não são difíceis? Não são difíceis porque quando a gente é filho de Deus, nós temos que o selo é o Espírito Santo. É Ele que intercede por nós. Mas a palavra não diz que a guerra é espiritual, Wellington? Sim. Mas o vencedor é Cristo. Vocês estão entendendo? E Ele nos faz andar nos caminhos de Deus. Não como essas heresias que a gente escuta, não, aceito Jesus Cristo, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, eu posso fazer o que bem entender. Essas pessoas nunca foram salvas. Elas não têm o selo do Espírito Santo, por pensar assim. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Claro que quem está cuidando para que não caia, que a gente não caia, é o Espírito Santo. Mas a gente tem que ser humilde e entender o caminhar com Cristo é dia após dia. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nascido de Deus vence o mundo, vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus, como está aqui, ó. Então, meus queridos, só foi para terminar, tá? Tem uma passagem também em Daniel, se eu não me engano, que ele ora, admitindo, pedindo perdão pelos pecados de Israel, tá? Que tem uma distinção aí, porque muita gente fala, não, está falando sobre toda a nação, não. Daniel, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que está aqui, peraí. Daniel, acho que é aqui. Não, aqui. Ó Senhor, Daniel, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age por causa de ti mesmo. Não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam teu nome. Continuei a orar, Daniel falando, e a confessar meu pecado. Daniel está falando que ele tinha pecado, ó, confessar o meu pecado, tá? E o pecado do meu povo, para as pessoas não confundirem. Daniel estava orando pelo pecado do povo. Não, Daniel falou o meu pecado. Então, o que isso significa? Todos nós pecamos. Só que quem tem o Espírito Santo não peca conscientemente, tá? Aquele que fala que não peca é mentiroso, é verdade, não está nele. Tá? Só isso que eu queria deixar com vocês. Fica com Deus.